Beleza. Então vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde aí a todos. Só para me apresentar rapidamente, eu sou o Bruno. Eu tenho, apesar da cara de novo, né? Eu hoje sou diretor na Elo Group, é uma consultoria de gestão. É, e eu tô na Elo já há mais de 8 anos. Eu fiz uma passagem aí fora no ano passado, mas já tô na Elo há bastante tempo. E a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho aí sobre como fazer um pitch, tá? Então, eu trouxe aí uma apresentação bem prática e com algumas dicas de como a gente consegue construir um pitch de sucesso, tá? Para ajudar vocês aí nos desafios, nas apresentações que vocês precisam fazer, em pitch de negócio, enfim, assim por diante, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, se vocês quiserem, enfim, perguntar alguma coisa ao longo, manda no chat que eu vou tentar falar em menos do que 1 hora para a gente conseguir no final, de repente, trocar uma ideia, ver se alguém ficou com alguma dúvida, enfim. Beleza, vamos lá. Então, gente, para começar, acho que a primeira coisa que eu gosto de falar quando eu vou falar sobre pitch é faça o dever de casa, tá? O que significa isso? Só vai para o PowerPoint ou outra ferramenta de apresentação que você utilize quando a sua apresentação estiver pronta, tá? Então, em geral, esse é um erro muito comum que a gente comete, né? Putz, legal, preciso fazer uma apresentação. Aí você vai, a primeira coisa, você abre o PowerPoint e aí você fica olhando para ele olhando para você e você ali tentando começar a rascunhar alguma coisa. Então, gente, a dica número 1 aí, fundamental, antes de começar a entrar, né, nas outras, só vá para a ferramenta ali quando você tiver a apresentação pronta, tá? E aí a pergunta que você pode estar fazendo é, beleza, mas como é que eu sei se a minha apresentação está pronta ou não, tá? E aí, gente, tem 10 passos aí importantes para a gente garantir que a sua apresentação esteja pronta antes de você ir, de fato, para a ferramenta, tá? Gente, passo 1. Entenda o público e o contexto da sua apresentação, tá? O que significa isso, pessoal? É muito importante você entender profundamente para quem você vai apresentar, tá? Isso significa conhecer essa audiência, conhecer quem ela é, da onde ela veio, por que ela está ali, o contexto que ela está vivendo, para você, de fato, conseguir montar uma apresentação que seja efetiva para aquela pessoa, tá? Então, gente, conhecer significa saber, primeiro, quem eles são, tá? E aí eu gosto de falar, demograficamente é bom, mas psicologicamente é melhor. O que significa isso? Saber quem eles são do ponto de vista de idade, carreira, trajetória, cargo, etc. Ou seja, informações mais demográficas são importantes, mas psicologicamente é muito melhor. O que significa isso? Quem é essa pessoa? O que ela pensa? Qual é o estilo dela? Ela é uma pessoa mais rude? É um público mais rude? É um público menos rude? É um público mais interessado, menos interessado naquele assunto? É um público que você precisa convencer de alguma coisa ou não? Já está convencido? Então, é muito importante a gente entender, tanto demograficamente, mas principalmente psicologicamente, quem é aquela pessoa. Tá? Uma dica legal que eu gosto de dar, sempre que eu vou fazer algum projeto, eu tento, por exemplo, ver se eu consigo descobrir algum livro que aquele meu cliente está lendo. Por quê? Porque quando eu começo a ver os livros que ele lê, eu começo a entender o que ele entende, a pensar como ele pensa e conseguir, de fato, saber quem é aquela pessoa, qual é aquele público que está por trás. Tá? Então, é muito importante você ter esse entendimento. Segundo passo, o que motiva aquela audiência? Por que ela está ali? O que ela deseja? Quais são os interesses dela? Como é que a gente pode ajudar ela naquele momento? Então, se você está fazendo uma apresentação de um negócio, quem é que está assistindo? É um investidor? Então, ele tem o interesse de quê? De colocar dinheiro lá naquele negócio? Ou é uma pessoa que é um potencial cliente, que você vai ter que resolver alguma coisa para ele? Então, qual é a motivação intrínseca daquela pessoa? Por que isso é muito importante? Porque a partir da motivação, você consegue escolher qual recorte que você vai dar naquela sua apresentação. Tá? Terceiro passo, o que ele sabe. Gente, isso é muito importante. É você entender o que ele já conhece, o que ele não conhece, o que já é algo que ele tem experiência e não. Para quê? Para você não ficar repetitivo. Né? Se eu ver que eu vou falar ao longo da nossa conversa de uma coisa que eu brinco, que é a maldição do conhecimento. A gente tem, é muito comum no ser humano a gente querer mostrar para o outro tudo que a gente sabe. A gente querer mostrar para o outro todas as informações que a gente coletou ao longo do nosso projeto ou que a gente investigou ao longo daquele negócio, daquela startup ou daquela ideia que a gente está gerando. Então, é muito importante a gente entender o que o seu público já sabe ou não, para a gente não precisar repetir. Não precisar repetir, não ficar repetitivo, não ser longo, tá? Não se deixar ser tentado pela maldição do conhecimento. E o quarto passo é como é que eles potencialmente vão reagir àquela mensagem.
Então, qual é o estilo do ouvinte? Eles são potenciais resistências ou não? São pessoas que estão mais abertas a ouvir. Tá? E por que isso é fundamental, pessoal? Porque a partir disso, a gente vai conseguir definir o tipo de informação que a gente vai dar para esse público, o formato que a gente vai utilizar, a quantidade de informação e os benefícios apropriados que a gente quer destacar para aquele público e quais são evidências que vão convencer aquele estilo de público. Ou seja, as 4 perguntas aqui de cima, basicamente, ajudam a gente a definir quase tudo na nossa apresentação. Desde a informação que a gente vai dar, até o formato, até os argumentos, até a quantidade, o estilo de informação que a gente vai fornecer para aquele público. Tá? Então, isso é super importante a gente entender. Beleza? Gente, beleza. Então, check. Passo 1, entendi meu público profundamente, sei quem ele é, vou para um segundo momento, que é, beleza. Então, já que eu sei quem ele é, qual o estilo dele, como ele ouve, qual é a mensagem que eu quero passar? Então, o passo 2 é você definir a mensagem ou as mensagens-chave e, principalmente, ser simples. O que significa isso, pessoal? A partir dessa definição, você entender como é que você passa isso de uma maneira simples. Tá? Então, aqui, o primeiro aspecto, né, é a definição da mensagem em si. Ou seja, o que o público deve levar? Quais as mensagens-chave que a gente quer passar para ele? Tá? E aí, pessoal, tem uma estrutura muito clássica de apresentação que a gente chama da estrutura da pirâmide. Então, o primeiro passo é, beleza, quais as perguntas que meu público quer responder, quais as mensagens que ele precisa gravar. Gente, aqui é escolher uma, no máximo 2 mensagens que ele vai ter que sair dali refletindo, pensando, tá? Então, só para dar aqui um exemplo. Imagina um caso, esse foi um caso de um cliente nosso, que era uma empresa de educação, e que ele estava basicamente querendo fazer ali, receber investimento de um fundo para poder montar uma marca nova, né? Então, no momento que a gente foi elaborar a apresentação para eles, né, junto com eles, a mensagem-chave era, olha, se nosso negócio tiver o apoio do fundo, podemos criar um negócio escalável a nível nacional. Ponto. É isso. É isso que ele queria passar para aquele fundo. Ó, se você fizer isso, a gente cria um negócio que é escalável a nível nacional, um negócio grande, de grande porte, que é capaz de transformar a educação. Beleza? Passo 2. A partir da mensagem principal, é importante, nesse momento, a gente também entender quais os argumentos que sustentam essa mensagem, quais os pontos importantes que eu quero destacar. E aí, isso vai me ajudar a dar liga, a dar consistência para essa minha mensagem principal. Tá? Aqui, pessoal, a ideia também não é você falar de 40 argumentos. Lembra da maldição do conhecimento. Quanto menos argumentos e quanto mais argumentos matadores, né? Argumentos que são bem inabaláveis, melhor. Tá? Então, aqui no exemplo, a gente quis colocar ali 4 argumentos. Olha, nosso negócio tem ativos únicos. Então, primeiro, falar, olha, por que aquela mensagem faz sentido? O nosso negócio hoje já consegue aportar ativos únicos. 2, o fundo também tem ativos únicos, ativos financeiros, recursos. 3, existe demanda no mercado. Ou seja, a gente tem um público aí que sacia por um negócio nacional, a gente, se criar esse negócio, vai ter demanda. E 4, os números fazem sentido. Ou seja, financeiramente, o business plan, todas as análises de payback fazem sentido. Beleza? E o passo 3, pessoal, são os fatos e evidências. Ou seja, o que suporta, quais itens, fatos, análises, exemplos, pontos adicionais que suportam os meus argumentos. Tá? Então, aqui é basicamente onde vão entrar ali os gráficos, os exemplos, as pesquisas, os dados, tudo aquilo que você vai usar para comprovar os seus argumentos. Tá? Então, exemplo aqui, não vou falar todos, mas ó, lá o fundo tem ativos únicos. Então, por exemplo, aqui, a gente pode falar de, olha, existe um fato aqui que esse fundo tem expertise em eficiência de custos, então esse é um ativo, e aí lá no caso a gente mostrou que, pô, nos últimos 5 anos, aquele fundo, ele tinha uma performance consistente do ponto de vista de custo, ele tinha negócios que olhavam com carinho para o SG&A, para os custos básicos ali da organização, e o outro argumento, o fundo tinha um networking e recurso para investir. Então, a gente viu que, olha, as pessoas que faziam parte do fundo conheciam outras pessoas-chave que podiam ajudar nesse tipo de movimento. E, além disso, eles tinham recursos financeiros, ali um volume bem interessante para conseguir aportar. Então, nesse momento, a gente trouxe dados, fatos, argumentos, fatos, evidências que mostravam que aquele argumento de que o fundo tem ativos únicos que pode agregar nesse novo negócio era realmente verdadeiro. Tá? Então, gente, o passo 2 é você basicamente pensar nessa estrutura para sua apresentação. Qual é a minha mensagem-chave?
Como é que eu vou sustentar essa mensagem-chave através de argumentos? E quais os fatos e evidências que eu vou utilizar, análises, para poder mostrar que aquele argumento é um argumento verdadeiro. Tá? Então, esse aí a primeira parte do passo 2. E a segunda parte do passo 2 é reforçando algo que eu já falei. Cuidado com a maldição do conhecimento. Tanto para mais quanto para menos. Né? O que eu estou querendo dizer? Esse aqui é um exemplo simples, mas olha esse e-mail, né? Na hora que a gente olha esse e-mail, você vê que, olha, esse e-mail está mega detalhado com muita coisa. Dá até preguiça de você ler esse e-mail. Por quê? Porque a pessoa que escreveu está usando ali a maldição do conhecimento. Tá? O que é a chave aqui? Como é que a gente pega um e-mail desse e deixa mais clean, mais simples, passa de mensagens chaves, aquilo que a gente precisa passar de fato? Tá? Então, gente, é muito importante nesse passo 2 você não só pensar naquela estrutura de pirâmide, a sua mensagem, os seus argumentos e os fatos, mas também ter sempre o cuidado de ser simples. Quanto menos, melhor. Quanto menos argumentos você utilizar, melhor. Quanto menos fatos, etc., melhor. Tá? Não se preocupe em colocar no papel tudo aquilo que você faz. Tá? Então, vou dar um exemplo prático para tangibilizar. É muito comum, por exemplo, que você faça um projeto. E aí no projeto você fez várias entrevistas. E você foi e fez pesquisas em campo. E aí você foi e fez uma série de análise de pesquisa em outros artigos, outros papers, etc. Você não precisa mostrar todos os resultados dessas ações pontuais. Sabe? Você precisa, a partir disso tudo, entender quais os argumentos que você vai selecionar para provar a sua ideia e selecionar aqueles dados, aquelas análises mais matadoras, mais chave para você poder sustentar isso. Tá bom? Então, essa aí é o passo 2. Então, beleza. Fizemos o passo 1, em que a gente, basicamente, olhou ali e entendeu quem era o nosso público. Depois, o passo 2, em que a gente pensou nessa estrutura de pirâmide para a nossa situação, né? Considerando, obviamente, aquele público que a gente viu anteriormente. E a gente vai para o passo 3, que é construir o storytelling. Então, só depois que você entendeu o público e você montou essa estrutura de mensagem para a sua situação, para o seu caso, aí sim você vai falar, beleza, vamos então agora pegar isso e construir a minha história. Construir como é que eu vou contar isso para aquele meu público que eu já entendi profundamente, que eu já conheço muito bem. Tá? E aí, gente, o que significa construir o storytelling? De fato, é você unir o público, que você viu lá no passo 1, com mais o contexto, que você viu no passo 1, com mais a mensagem. Então, o storytelling nada mais é do que você unir essas coisas e você organizar essas mensagens, aquela pirâmide ali, dentro ali de uma história. Tá? E aí, gente, para isso, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Tá? Então, é muito importante que existam 3 elementos aí chave em uma apresentação, que você pode usar ou todos ou alguns deles de acordo com o público. Tá? Então, o primeiro elemento é a situação. A situação, basicamente, ela vai falar algo ali que normalmente é previamente conhecido pela audiência, mas que contextualiza aquela sua história. Então, alguma tendência que está acontecendo no mercado, algum exemplo, algum fato relevante que está acontecendo que fez você ter aquela ideia, ou, no caso de você fazendo um projeto de consultoria, como é que estava a situação daquela empresa quando você chegou lá, quais eram o contexto ali organizacional, como ela era organizada e assim por diante. Tá? Então, aqui, basicamente, você, em geral, colocar um item sucinto ali que fale um pouco da situação. O segundo passo é a complicação. Então, a complicação é basicamente o problema. Então, é basicamente a informação, o dado, o fato, que vai levantar uma questão ou vai mudar o status quo. Então, dá aqui um exemplo. Né? No caso 1, o avanço tecnológico proporcionou o surgimento de telas sensíveis ao toque. Então, esse é um exemplo de situação. E complicação os consumidores têm demonstrado um potencial demanda por celulares com mais capacidade. Então, olha, situação, novas tendências, gerando telas sensíveis ao toque, com mais resolução, com mais internet móvel, com mais 5G, etc. Complicação. Os consumidores, no seu dia a dia, têm um problema que o celular tradicional deles não dá capacidade de servir e atender tudo. Né? Os celulares hoje são computadores. E aí, por fim, a nossa resolução, que em geral, até botei aqui para vocês, é a mensagem principal, né, que vai ser a sua resposta à questão levantada. Então, vai ser aquilo ali que você vai responder ali. A sua pirâmide, em geral, ela entra aqui nesse momento da resolução para você poder mostrar qual é a sua resposta, quais são os seus argumentos e quais são os seus fatos e evidências que provam isso. Tá bom? Então,
basicamente, é essa estrutura, né, de situação, complicação e resolução. E a resolução é onde entra a pirâmide que eu mostrei anteriormente no passo 2, são as estruturas básicas de uma apresentação. E aí, pessoal, obviamente, de acordo com o seu público, você vai ordenar isso de uma melhor maneira. Então, por exemplo, se você tiver ali uma audiência que ela não entende tanto do conteúdo, ou ela é uma audiência mais resistente, ou ela é enfim, uma audiência que precisa de uma explicação um pouco mais mastigada, a ideia é você usar ali a estrutura que a gente brinca, que a gente chama do era uma vez. Então, você vai primeiro falar da situação. Olha, o mercado, o mundo está vendo isso, a gente está num mundo dinâmico, está com esse contexto. A partir disso, a gente tem um problema aqui que é esse, e a gente vai resolver esse problema dessa maneira, que é sustentado por esses argumentos e por esses fatos e dados. Lembra, o R é onde entra a pirâmide. Existe um segundo caso em que você coloca, às vezes, assim, você tem uma audiência que ela não entende conteúdo também, ela não é resistente ali, ela é resistente ao que você quer falar, mas é uma audiência um pouco menos atenta. E que você precisa, logo, criar um alarme ali, criar o que a gente chama de um momento, prender a atenção dela desde o início. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai trocar o C e o S de lugar. Então, você começa falando da complicação, trazendo um problema muito urgente, né? Aquela apresentação clássica do Al Gore, por exemplo, ele usa essa estratégia de comunicação, do meu Deus, que a gente brinca. Ele traz logo no início uma complicação muito clara, muito grave, que o público ali precisa prestar atenção, senão o mundo vai acabar, né? É a hipótese dele. E aí, a partir disso, ele usa ali, né, a partir dessa complicação, desse início alarmante, explica melhor a situação, como é que está acontecendo, o contexto, e aí ele entra para a resolução, como é que ele acredita que isso vai ser solucionado. Tá? Então, essa é uma estratégia parecida com a primeira, mas que muda ali o C e o S de lugar. E, por fim, a gente tem uma terceira estratégia quando você tem uma audiência mais action-oriented, sabe? Mais orientada ali à resolução, à ação. Então, é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer para um público de executivos, uma pessoa que não tem muito tempo, uma pessoa que já tem muito contexto daquele negócio, muito contexto daquela empresa. Então, naquele momento, você vai, primeiro, falar logo da resolução. Olha, a gente estava com problema, a gente pensou nessa solução, nessa mensagem, os meus argumentos são esses, os meus fatos e dados são esses, e aí só depois você coloca a complicação e a situação, se ele quiser ver. Tá? Então, o C e o S ali é optativo. Tá? Então, gente, nesse passo 3, é basicamente o momento que você fala, beleza, a partir do meu público e da minha mensagem, qual é o estilo que eu vou usar? Eu vou usar um SR, um CSR, um RCS, qual é o modelo, o arquétipo aqui que eu vou utilizar para conseguir passar ali a mensagem que eu preciso passar para o público que eu preciso encantar, engajar naquela minha situação. Tá? E aí, gente, a pergunta, né, que eu comentei, onde é que entram os argumentos e evidências? Só para ficar muito claro, os argumentos e evidências, eles são o aspecto do R. Né? Então, só para ficar bem claro para vocês como é que as duas coisas se misturam. Então, o C e o S, né, eles são ali contextos, introduções da sua apresentação. E o R é onde vai entrar os seus argumentos e os fatos e evidências. Gente, esse slide aqui ele é bem legal porque ele resume uma estrutura aí de uma apresentação. Tá? Então, você tem lá o elemento que é o C, a situação, a complicação e a resolução, que é sustentada por argumentos e cada argumento é sustentado por fatos, dados, evidências. Tá? O que é muito importante? Lembra, o C, o S e o R, você vai mudar a ordem dele de acordo com o seu público. Tá? Mas sempre, independente da ordem do C, do S, do R, você tem que necessariamente ter argumentos e fatos e evidências que sustentem esses argumentos. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, endereçamos aí, vamos para o passo 4. Então, depois que você já entendeu público, mensagem e já decidiu como é que vai ser a ordem da sua história, a ordem macro dela, você vai para o passo 4, que é o use e abuse do Goal Spec. Tá? Gente, o que é o Goal Spec? O Goal Spec é exatamente um pacote aí fantasma, né? O que significa isso? É um momento que você pega num papel e aí você coloca tudo ali, as suas ideias, seus argumentos, os fatos, os dados, a situação, o que você quer falar, e você começa a rabiscar bastante para você poder criar o seu pacote fantasma, né? O que é esse pacote fantasma? É exatamente o que vai estar no seu PPT,
mas escrito ali num papel, tá? Minha câmera tá ligada só para mostrar para vocês que eu faço isso. Então aqui, ó, por exemplo, tem aqui uma apresentação que eu estava fazendo e que, olha, eu estou botando todos os tópicos que eu quero abordar na ordem, quais os argumentos que vão sustentar a minha tese, de cada argumento, quais são os tipos de gráficos ou ferramentas que eu construí, que eu vou mostrar para o cliente. Então, eu faço isso, de fato, em toda a apresentação que eu vou elaborar. Então, gente, o passo 4 é use e abuse do BoSpec. Então, isso significa você fazer um bom esboço, tá? Fazer ali uma estrutura de tópicos. Então, você criar ali uma estrutura dos tópicos que você quer abordar e depois você pode até avançar para outras ferramentas como um storyboard ou uma própria desenho até um pouco mais elaborado ali de como vai ser a sua apresentação, tá? Então, lembra dessa ordem. Depois que você já definiu de maneira macro o seu storytelling, você vai fazer a sua estrutura de tópicos, depois avançar para um storyboard, um desenho mais elaborado da sua apresentação e só no final é a apresentação, tá? Então, só para tangibilizar para vocês, esse é um estilo de estrutura de tópicos que eu costumo fazer. Então, eu coloco qual é o headline de cada um dos slides, do slide 1, do slide 2, slide 3, slide 4, assim por diante. E do lado, qual é o conteúdo, ou seja, que vai estar embaixo do headline de cada um dos slides. O diagrama que eu vou mostrar, ou o tema, ou o framework, aquilo que eu vou usar para poder montar ali a estrutura de tópicos da minha apresentação, tá? E aí, depois disso, eu costumo pegar isso e migrar para um storyboard. Então, beleza, agora que já está claro para mim, eu faço um desenho ali para eu poder me organizar na cabeça, ver direitinho o que eu quero mostrar, testar, rabiscar, riscar, mudar, substituir, assim por diante. Tá? Então, lembra da fórmula mágica aí, pessoal. 60% do tempo é criando storyline, tá? 25% do tempo é treinando a forma de falar e 15% do tempo preenchendo detalhes e evidências, tá? Eu lembro que quando eu montei essa apresentação, por exemplo, era para o bootcamp, né, que a gente fez. Eu lembro direitinho que eu tinha lá, até um dia antes do bootcamp, eu fiquei gastando meu tempo pensando no storyline, em que eu ia passar, quais eram as mensagens, desenhando, rabiscando, e aí é até muito mais produtivo, porque na hora que você vai passar para o PowerPoint, passar para a ferramenta, preencher os detalhes e as evidências, você faz isso muito mais rápido do que se você começasse por isso, tá? E aqui, gente, uma outra dica ninguém consegue lembrar, né, de 11 números, né? Eu costumo brincar disso. Então, quando você vai falar de o seu celular para alguém, você não fala assim, 11, 9... Você não fala 1, 9, 7, 4, 7, 2, 5, 3, 6... Você fala 11, 9, 7, 4, 7, 2, 5, 3, 6, 8. Por que isso, pessoal? Porque o ser humano, ele tem mais facilidade de memorizar 3 partes com 4 ou menos itens cada uma. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, isso é uma dica bem legal. Então, talvez ali, na hora de você pensar em argumentos, por que a gente não pensa em 3 ou 4 argumentos no máximo, com 4 ou menos itens em cada argumento? Então, isso pode ser uma dica super legal também, de na hora de você ficar testando, que tipo de informação que eu coloco, tenta falar isso, olha, lembra, ser humano é no máximo 3 partes, com 4 ou menos itens cada uma. Grava essa fórmula também, porque isso pode te ajudar ali na hora de definir a quantidade de informações ou de embasamentos, de fatos, de evidências que você precisa usar, o que você deve usar para embasar um argumento. E quantos argumentos você deve usar. 5, pessoal, simplifique mais ainda. Explicou, complicou. Então, o que eu falo isso? Gente, estão vendo que eu estou sendo bem enfático com a questão da maldição do conhecimento. Então, depois que você fez tudo isso, o que eu costumo fazer? Olhar o meu papel, olhar ali o meu desenho e falar assim, caramba, tem alguma coisa que eu possa cortar sem derrubar meu storytelling? Então, existe alguma coisa que eu possa tirar daqui sem eu comprometer a história que eu estou contando? Tá? Então, faça esse check de consistência. Olha depois para o exercício que você fez e vê se você consegue cortar alguma coisa, simplificar, derrubar algo para ficar mais enxuto, mais simples, mais objetivo e mais matador. Tá? E aí, gente, eu costumo brincar, né? Se alguém não entendeu, o problema é seu. É muito fácil, nesse momento, de falar, mas o público ali não era qualificado. Ele não entendeu o que eu quis dizer. O argumento não estava tão claro na cabeça dele. Gente, assim, a culpa ali é do interlocutor. Assim, se alguém não entendeu, o problema é seu. Né? Então, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Imagina você está numa apresentação e você lê ali, olha, nós projetamos e instalamos telhados verdes. Né? Na hora que você fala essa frase, para mim é uma frase que particularmente pode gerar um duplo entendimento. O que são telhados verdes? É isso? Ou seja, um telhado pintado de verde?
ou é isso, né? Então, você tem que ter muita preocupação de ser muito claro, muito simples. E se alguém não entendeu, é porque provavelmente você não foi suficientemente claro e suficientemente simples. Tá? Então, lembra desse passo 5. Depois que você chegou aos 4 primeiros, revisita, vê se dá para cortar algo, vê se dá para simplificar, para você conseguir ser mais enxuto e mais assertivo ainda na sua apresentação, tá? No seu pitch. 6. Mostre progresso. Então, gente, é muito importante. Aqui nessa apresentação, ela acaba focando muito em pitch de negócio, né? Quando a gente usa o termo pitch, o pitch está muito associado a um pitch de um novo negócio, um pitch que a gente precisa alcançar. Então, o mostrar progresso aqui é muito importante, durante o pitch do seu negócio, você mostrar que não é só uma ideia, que aquilo ali está saindo do papel, que aquilo ali está gerando valor, que aquilo ali está fazendo diferença, que você está avançando no seu plano ali. Né? Então, gente, use métricas relevantes, dados de pesquisa que você eventualmente tenha feito, mostre como é que está o feedback do mercado, se você já falou com o cliente, o que o cliente achou, mostre sobre a performance do seu produto, então como é que o seu produto está funcionando, resultados da performance dele, aderência, se você já disponibilizou um piloto, quantos downloads tiveram, quantas pessoas estão usando, são ativas, comprometimento de parceiros. Então, se o produto precisar de um parceiro-chave e você já tivesse fechado essa parceria, coloca ali quem é esse parceiro, como é que foi a parceria combinada, comportamento do público impactado, resultados preliminares, então a gente está falando de grana, se você tem ali uma projeção, pode mostrar, se você já está ganhando dinheiro, mostra isso. Então, é muito importante você mostrar o progresso também na sua apresentação. Tá? Dica 7. Faça uso de outros recursos. Mostre que é real. Então, aqui eu estou falando basicamente, pessoal, mais uma vez, de você também mostrar não só os resultados, mas que aquilo ali não é um desenho apenas ali, que você já está fazendo coisa diferente, né? Então, produto, demo, dashboard, handout, foto, maquete, vídeo, cartaz. Então, eu costumo brincar que, se por acaso se ninguém falou que não pode, é porque pode. Então, tenta tangibilizar, trazer foto, maquete, vídeo, tudo que você consiga trazer para tangibilizar, mostrar que aquilo ali é real e que não é só um blá 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 ali, não é só alguma coisa que está apenas na apresentação. Tá? 8, pessoal, faça um backup à prova de balas. O que é isso, gente? É muito importante você pensar o que podem me perguntar, né? Quais são dúvidas que podem surgir? O que são questões que eventualmente podem aparecer aqui? O que são fragilidades que eu preciso me antever para eu poder cobrir? Então, é muito importante você fazer essa pergunta, gerar uma listinha ali de perguntas potenciais, dúvidas, etc., e criar um slide de backup e a prova de balas. Então, é muito comum, por exemplo, numa apresentação, quando eu vou fazer para algum cliente, que a apresentação em si tenha, sei lá, 15, 20 slides, mas que tem ali por trás, 100 slides ocultos. Por que isso? Porque eu estou ali com backup e a prova de balas. Se o cara fizer qualquer pergunta sobre o que eu apresentei, eu tenho que ter argumentos, fatos, dados, coisas que me ajudem a mostrar que eu pensei nisso, né? Que isso não está fora do meu radar. Tá? Então, é muito importante você pensar em tudo aquilo que podem eventualmente te perguntar, eventualmente questionar sobre o seu negócio, sobre a sua ideia, e a partir disso você precisa mostrar que isso está no seu radar, que você tem um endereçamento, que você tem uma resposta para isso. Tá? Gente, dica 9. Treine muito. Então, assim, gente, é muito importante, às vezes as pessoas acham, né, que uma boa apresentação, um bom pitch, um bom apresentador, na verdade, ele tem que nascer com dom, né? E eu costumo brincar que é igual a musculação. Assim, você tem técnica, você tem exercício para você poder se desenvolver. Então, a apresentação é a mesma coisa que você malhar. Quanto mais você treina, quanto mais você usa técnicas, melhor você fica, tá? Então, gente, busque, e tem muito material por aí, né? Então, TED, por exemplo, esse próprio do Al Gore que eu falei, eu acho que é uma mega aula de apresentação. Tem do David Rose também, um TED super legal em que ele fala sobre pitch para Venture Capital. E o próprio Daniel Pink também, ele fala sobre a surpresa do Science of Motivation, né? Então, é um aspecto um pouco mais cognitivo da coisa, mas que é super legal de ver para entender como as pessoas pensam, como elas se motivam, a importância do propósito, para vocês poderem usar isso como uma base na hora de construir a apresentação, o pitch do negócio de vocês, da situação de vocês. Tá? Então, sim, usem ferramentas. Tem TED, tem uma série de coisas que vocês podem pesquisar hoje que é útil para vocês poderem transformar e vocês conseguirem gerar valor. Tá? Gente, passo 10. Lembre-se que são pessoas do outro lado. Tá? Então, gente, o último passo para fechar antes aí de você ir para a apresentação nunca esqueça que do outro lado você tem pessoas. Tá? E por que eu estou falando isso? Gente, porque é muito importante você nunca deixar de lado
a conexão emocional. Tá? O que significa essa conexão emocional, pessoal? Essa conexão emocional significa você conseguir criar ali um laço, um relacionamento ali com aquela pessoa durante aquele tempo. Tá? E aí, gente, para dar algumas dicas, né, práticas de como a gente pode fazer isso. Tá? Primeiro, uma dica que eu gosto muito de usar para criar conexão emocional é individualizar o problema. Tá? Então, vou citar aqui um exemplo. Uma vez a gente estava fazendo uma apresentação para um case nosso, um cliente nosso, de uma grande telecom no Brasil, e a gente viu ali que existia um problema, né? Que o cliente tinha muita dificuldade para mudar o endereço dele. Tá? Só que quando a gente olhava do ponto de vista de dado, no todo, no geral, esse problema não era tão relevante. Por quê? Porque dentro da base completa de clientes, o volume de clientes que mudava de endereço é muito pequeno. O problema é que, para quem vivia isso, era um problema muito doloroso. Então, apesar de atingir poucas pessoas, não ser um percentual relevante da base, quando atingia, era muito problemático. E as pessoas elas preferiam sair da empresa, cancelar o serviço, do que conseguir concluir a mudança de endereço. Então, se a gente fosse lá para o executivo e mostrasse, olha, pessoal, esse aqui é o gráfico, esse é o volume de pessoas atingidas, esse é o percentual de pessoas que são atingidas e que sofrem com isso, etc, etc, etc. Talvez ele ia falar, mas, pô, só são 10%. 10% da base é muito pouco. E aí, só que no momento que a gente pega e conta, por exemplo, a história de uma pessoa, caraca, isso muda totalmente o paradigma. Na hora que a gente mostra quanto uma pessoa sofre nesse processo, tudo que ela tem que passar, isso muda totalmente o paradigma e cria muito mais empatia, muito mais conexão emocional. Então, a dica 1 aí para vocês é saia do mundo geral, olha, meus dados de 2017 foram esse, etc, e vá para o individual. Então, individualize o problema. Em vez de ficar falando que 8% das unidades tiveram acidentes, 20k de custo, cara, conta uma história de alguém que teve um acidente grave e como isso impactou a vida dela. Você vai criar muito mais empatia ali, muito mais conexão emocional para aquele problema. 2, desperte o interesse mostrando os benefícios. Tá? Então, ao invés de você dizer assim, olha, eu estou com uma ideia aqui de um produto que tem essa característica técnica de armazenamento, 1 GB para MP3, etc, 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 você pode muito bem falar assim, olha, essa solução que eu estou tendo, ela vai conseguir fazer com que você consiga ter no seu bolso 1000 canções ao mesmo tempo. Então, sai do mundo de características da sua solução para o mundo de benefícios da sua solução. O que ela resolve? Na hora de descrever o seu produto, a sua solução, mostre quais são os benefícios que ela vai trazer. Então, isso é um ótimo mecanismo de despertar o interesse das pessoas. Tá? Gente, outra empresa que faz muito isso também, e aí uma outra dica, é a questão de fomentar a identidade de grupo. O que significa isso? Cara, cria um senso do tipo, cara, nós todos queremos isso. Né? Então, a GoPro, por exemplo, ela fala muito isso, que todos queremos ser heróis. E que com a GoPro, qualquer um pode alcançar isso. Então, ela usa muito esse lema, né, da identidade de grupo. Olha, todo mundo quer ser um herói, todo mundo quer fazer coisas incríveis. E se você tiver uma GoPro, você consegue ser um herói. Então, ela mostra que ela resolve algo que é uma necessidade de grupo, de todo mundo que está ali, vendo, etc. Então, é muito importante você criar conexão emocional. Tá? E aí, essas 3 dicas que eu dei são meios de você conseguir criar essa conexão emocional. Beleza? E a gente, resumo da história, né? Falei que eu ia tentar falar rapidinho aí em 30 minutinhos. Por quê? O que é o resumo da história? Então, se a gente for olhar ali, esse aqui é um frame, um template, que pega tudo que a gente passou anteriormente e coloca aí num papel, um guia ali, um A3 que você pode imprimir e ir preenchendo para o seu pitch, para a sua apresentação. Né? Então, lembrando do que a gente falou, o que está do outro lado foram aquelas 4 perguntas que a gente falou lá no início. Quem é meu público? O que motiva essa audiência? O que eles sabem e como eles vão reagir à mensagem. Tá? O passo 2 e 3, quais perguntas ele quer responder, quais mensagens eu quero passar, é a nossa pirâmide. Né? Qual é a minha mensagem principal? Quais os argumentos e quais são os meus fatos e evidências. A partir disso, você vai fazer uma reflexão sobre prioridade e tempo e sobre storytelling. Então, beleza, como é que eu organizo isso em macroblocos ao longo do tempo e quais são as minhas prioridades, quais são os meus tempos a partir disso. Tá? O 4, gente, é o material de suporte. Então, cara, lembra? O que eu posso usar para comprovar, mostrar que é real? Dashboard, handout, fotos, etc. E, por fim, o nosso backup à prova de balas. Quais são potenciais perguntas que o cara vai fazer e como é que eu mostro o que eu estou gerando, quais são os meus backups. Tá bom?
Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Tentei ser bem sucinto aqui rapidinho, até para não economizar o tempo de vocês, mas assim, acho que era essa ideia, as 10 dicas aí práticas para você fazer um pitch efetivo. Aqui estão os meus contatos, pessoal. Tem o meu e-mail aqui, tem o meu LinkedIn também, se alguém quiser adicionar, trocar alguma ideia. E aqui está o Instagram da Elo, o Jeito Elo Group. Lá você pode acompanhar várias dicas. A gente está tentando colocar bastante conteúdo ali para poder ajudar, principalmente universitários, a como, enfim, como consegue ter essa vivência de mercado de uma maneira mais prática, um desafio aí mais do dia a dia de vocês. Tá? Gente, era isso. Não sei se alguém está com alguma dúvida, quer tirar alguma questão, enfim, alguma coisa que não ficou clara. Se o pessoal for fazer pergunta, fazer pelo chat, que aí você mesmo disse que responde. Queria agradecer, viu? Foi muito legal. Anotei várias coisas aqui. Legal, Carol, que bom. Eu tentei ser bem sucinto, tá, pessoal? Porque, enfim, a gente, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, também se não tiver, não tem problema. Mas, enfim, estou à disposição aí. Você recebeu alguma nos chats só para você? Que às vezes... tem uma aqui. Você consegue ver o chat? Consigo ver agora. Vamos lá. Bruno, se tratando de um pitch pessoal, você tem alguma dica de como mostra a evolução? Ah, legal, entendi. Cara, acho que boa pergunta é essa. Eu acho que assim, a lógica é a mesma. Num negócio, né, você quer mostrar a evolução como, né? Trazendo dados, fatos, etc, etc. No pitch pessoal, eu faria a mesma coisa. Daria dados, fatos sobre você. O que é só o cuidado aí? Do pitch pessoal, você tem que ter cuidado para não soar, assim, não ficar você falando de você mesmo, né? Olha como o Bruno é legal. O Bruno, no último ano, fez isso. Eu acho que é mais ser pragmático e falar assim, olha, cara, por que você quer mostrar, o que você quer mostrar de evolução no seu pitch pessoal? Por que você quer fazer isso? Para mostrar que provavelmente você está preparado para algum desafio, né? E aí, nesse caso, é muito importante você usar itens da sua evolução pessoal que mostrem o seu preparo nesse desafio. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, imagina que você está fazendo um processo seletivo para uma, sei lá, empresa júnior, e aí você tem que fazer um pitch que fale sobre você, sua evolução pessoal, etc. Cara, lembra, quem é o público que vai estar assistindo? São os membros da empresa júnior. O que eles querem saber, etc. A gente quer passar ali a mensagem que eu estou pronto para entrar nessa empresa júnior. Legal. Quem são essas pessoas? Eles são os diretores da empresa júnior. Então, eles normalmente são mais rigorosos, são pessoas mais rígidas, etc. Então, você vai entendendo todo esse contexto e aí, no final das contas, você fala assim, legal. Então, quais são os tipos... É a mesma estrutura da pirâmide. A mensagem principal que eu quero passar é que eu sou preparado. O meu argumento é que... Aí você vai pensar, olha, eu fiz tal curso, eu tenho vivência disso aqui, tal estágio que eu fiz me fez aprender isso, e assim por diante. E aí você pode mostrar fatos e dados sobre isso. Então, assim, a lógica não muda muito, só que só tenha cuidado para não ser um currículo, assim, uma lista de achievements, sabe? E mais o porquê que você quer mostrar aquilo e o que aquilo ali vai gerar valor. Tá? Acho que essa é a dica que eu daria. Tiveram algumas perguntas, Carol, acho que é mais com você, sobre o último slide para tirar print. Acho que tá gravando, né? Tá, então, eu ia falar agora, vai ficar salvo nas redes do Grêmio, então Face e YouTube, a apresentação certinha, então vai dar para conferir ela inteirinha depois de novo. Tá, perfeito. Tiveram mais uma pergunta aqui. O que fazer quando não é possível material de suporte? Como, por exemplo, os pitch por vídeo, à distância. Cara, aí você vai sem material de suporte, entendeu? Eu acho que aí, nesse caso, você vai concentrar tudo na apresentação. Uma dica que eu gosto muito de usar é aquela coisa do backup à prova de balas. Então, você pode ficar só na apresentação, mas você pode ter 10, 20, 30 slides ocultos com materiais de suporte. Que mostre uma foto, que mostre alguma coisa. Então, assim, a dica 1 cara, apesar de você não poder levar na hora ali a foto ou a maquete, você pode tirar ali uma foto dela e botar na sua apresentação. E a dica 2, use muito o backup ali para você poder trazer esses outros elementos que eventualmente vão tangibilizar aquilo ali para quem está ouvindo. Tá? Não sei se você respondeu, se não tiver respondido, pode avisar aí. Bruno, você acha que levar umas atuações críticas com você na hora da apresentação tira um pouco de credibilidade? Então, Pedro, boa pergunta. Assim, particularmente, eu acho que depende do contexto que você está, do público, etc. Por exemplo, eu acho que, de maneira geral, eu responderia que sim, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, lembra, o último passo ali, você treinar, sabe?
fazer a apresentação é como se você fizesse ali, cara, musculação. Então, quanto mais você treina, menos você precisa de um papel, entendeu? E aí é até legal que você não levar o papel mostra que você treinou muito, que você está muito preparado. Então, assim, eu sempre dou a dica de você, cara, não levar papel, não levar nada do tipo. Mas, assim, obviamente, depende do contexto. Pô, se você está fazendo uma apresentação de faculdade, talvez, cara, tudo bem, acho que não tem muito problema. Mas, assim, sempre com uma apresentação de um negócio ou para alguma coisa de estágio, etc., eu tentaria, assim, eu acho que você pode levar a sua apresentação, suas anotações, para estar ali com você, mas pensando muito naquela lógica do backup à prova de balas. Então, ler ao longo da apresentação eu não acho tão legal. Mas imagina que alguém fez uma pergunta e, obviamente, você não precisa saber todos os dados de cor, né? Então, tudo bem você ter ali um papel com seus dados, com as informações, e aí, se a pessoa fala assim, olha, só resgatar aqui, ó, é isso aqui. Aí, tudo bem, não tem problema, tá? Então, isso que eu falaria aí nesse ponto de anotações. Para você ler ao longo, não recomendo, não acho legal. Eu acho que tira a credibilidade, sim. Mas para você usar como backup, eu acho que pode ser interessante. Beleza? Acho Gente, que mais não algum tem. ponto? Acho que foi, né? Acho que deu para aprender bastante. Que bom. Beleza, pessoal. Então, gente, obrigado aí, gente. Se, enfim, alguém quiser trocar ideia, pode procurar lá no LinkedIn, mandar mensagem. Às vezes eu demoro, mas eu respondo sempre, ou e-mail também. Eu estou à disposição. Beleza? Muito obrigado, Muito gente. Valeu. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada por todo mundo aí também, gente, que participou.